Vamos começar, né? O evangelho de hoje é o evangelho do grão de mostarda e tá no livro de Mateus, no capítulo 13, do 31 ao 35. Em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isto, disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o porquê que eu resolvi fazer isso? Eu venho assistindo a cada dia mais algumas lives logo no começo do dia e vi muita gente falando algumas coisas que não são verdadeiras da palavra de Deus. Então, claro, contas muito maiores que a minha. E aí eu falei, Jesus, eu não estou fazendo nada mesmo, eu quero fazer algo para o Senhor. Então eu resolvi que de segunda a sexta eu vou meditar o Evangelho aqui, seja para uma, seja para ninguém, seja para quantas pessoas estiverem, para trazer um pouquinho daquilo que está na Bíblia e que não foge da explicação que é a verdade. Bom, vamos lá. O que é esse evangelho do grão de mostarda? Será que Jesus estava pensando nos agricultores daquela região? Será que Jesus tinha algo a mais para falar nessa parábola? Será que ele só queria demonstrar o que vinha acontecendo com a agricultura daquela região? O que é uma parábola, né? A gente escuta tanto falar de parábola, então vamos por pontos. Parábola é uma narrativa é uma pequena narrativa escrita com algumas alegorias para transmitir uma lição moral. Então, é você trazer a sua vida para dentro do texto de uma forma simples e você contar a sua história através de uma parábola, né? É uma forma de exemplificar melhor as coisas para nós, né? Jesus fala de um jeito muito simples, porque se ele fosse revelar a grandiosidade que é o reino dos céus, nós não iríamos entender. A nossa inteligência, apesar de sermos uma criatura criada por Deus, a nossa inteligência ela é limitada, não é uma inteligência igual a de Deus, ao do nosso Supremo Criador. Então, Jesus vem e começa a explicar as coisas dele, as coisas do céu, as coisas de Deus, de uma forma simples, trazendo como exemplo as coisas do cotidiano. Então isso é uma parábola, é transformar uma história muito difícil de se contar numa história simples, numa história que não vai trazer grandes dificuldades de entendimento. O grão de mostarda, né? Muitas vezes a gente já ouviu uma frase assim, né? Uma expressão, não sei o que do tamanho de um grão de mostarda. A fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Mas o que nós devemos começar a aprender quando nós lemos a Bíblia, tá vendo esses rodapés aqui embaixo? Ó. Os rodapés aqui embaixo na Sagrada Escritura, eles servem para nos orientar para o que é mais difícil de se entender, para que nós possamos entender, né? Ele vem explicando. Então não é criação da minha cabeça, não é o Guilherme teve uma visão, o Guilherme enfim,
É só você ler o que está escrito na Sagrada Escritura. É só você pegar o rodapé, e na versão Ave Maria é um pouco menor essas notas de rodapé. Se você pegar a versão, a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que muitas vezes os rodapés são mais extensos, as explicações. Mas aqui eu me atentei a usar a versão Ave Maria, eu tenho a de Jerusalém, ela é uma Bíblia mais para estudo. Então, é só você pegar a palavra de Deus e ver lá nos rodapés. Se você pegar lá o rodapé referente à primeira parte do Evangelho, esse Evangelho ele é dividido em duas partes. Jesus fala do grão de mostarda e depois ele fala do fermento. Então, o grão de mostarda que Jesus quer falar não é nada relacionado à fé, não é nada relacionado à árvore. O que ele está falando aqui é da igreja, é do início da igreja, que a igreja vai começar pequena, a igreja vai começar de uma forma humilde, mas ela conseguirá, olha o que está escrito no rodapé, sentido da parábola, a igreja de Jesus terá um começo humilde, um começo pequeno, um começo difícil, um começo onde não teremos grandes números de pessoas ao mesmo tempo, onde muitos vão sofrer, né? Mas conseguirá um esplêndido desenvolvimento. Então, essa passagem do grão de mostarda, ela não está relacionada a nada mais, nada menos do que com a igreja. O grão de mostarda aqui, o pequeno grão de mostarda que se torna numa árvore grande, onde os pássaros vêm aninhar-se, é a igreja de Jesus. É só você pegar e você ler. É muito simples. É muito... além de Jesus falar em parábolas, a igreja ela traz todo o material para as nossas vidas, a palavra de Deus mastigada já para nós. Então, é só nós termos um pouquinho mais de coragem e entendermos que esses rodapés aqui embaixo é para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento, para nós aprendermos mais e começarmos a ler. Então, o grão de mostarda, o sentido do grão de mostarda nessa parábola é: a igreja vai começar de uma forma humilde, mas ela ela conseguirá atingir um tamanho esplêndido. E é o que acontece com a igreja católica. É o que acontece com a igreja de Jesus. Ah, mas religião é tudo igual. Não são todos iguais. Jesus fundou uma religião. Jesus veio para a terra fundar uma religião. E a religião que ele fundou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Querem aceitar, querem não, é a Igreja de Jesus. Então, o grão de mostarda, beleza, é a Igreja de Jesus. E nós temos que também ser igual a esse grão de mostarda, onde as outras pessoas possam vir até nós e que nós possamos criar esses galhos para que outras pessoas entendam que é na igreja que nós congregaremos pensando um dia no céu. Então, é importante nós termos essa noção de que a igreja somos eu e você, somos nós. Então nós temos que também pensar nesse grão de mostarda como: poxa, eu sou a igreja, eu também tenho que ser. Apesar de eu ainda não estar desenvolvido, apesar de eu ainda estar com receio de falar de Jesus, mas eu tenho que me desenvolver. Eu tenho que ser uma árvore muito grande para que outras pessoas vejam e que possam chegar até a essa igreja, a igreja de Jesus. A segunda parte desse evangelho, ele fala sobre o fermento, né? Mais uma vez, Jesus fala em parábolas. Jesus fala sobre o reino dos céus. A primeira parte ele falou da igreja, o grão de mostarda da igreja. O fermento é o reino dos céus. Quando ele fala do fermento, ele relaciona ao reino dos céus. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha que faz fermentar toda a massa. É só ler o rodapé. Como o fermento, o evangelho influencia os corações dos homens e os transforma. Nós utilizamos pouco fermento
para fazer uma massa de bolo, fazer uma massa de pão, fazer qualquer coisa. Então, o reino dos céus é isso. Quando ele é fermentado, quando ele é trabalhado no nosso meio, ele se torna algo grande. E o reino dos céus é o reino do amor, é o reino da vida, é o reino onde todos nós queremos morar. É o reino onde nós estaremos um dia num grande banquete sob o altar preparado pelo Cordeiro imolado. Então, nós temos que ter consciência de que a construção do novo céu, a construção da nova terra, a construção do novo mundo passa por cada um de nós, passa pelo ato de nós nos desprendermos das coisas mundanas, nos desprendermos do pecado, desprendermos de toda a nossa vida. Não estou falando para abandonar toda a sua vida, mas desprendermos dessa vida nossa, carregada pelo inimigo de Deus, tentada pelas coisas desse mundo, para que nós possamos a cada dia mais alcançar e almejar o céu, deixar nossa alma de uma forma tão grande, tão bem fermentada, a ponto de nós merecermos o céu. O reino de Deus, quando ele é fermentado, quando ele é trabalhado nessa massa, na massa do povo, quando ele é colocado em pequenas porções, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, quando ele é colocado de uma forma coerente nas coisas a qual eu faço parte na igreja, quando ele é colocado nos meus relacionamentos de forma correta, o reino de Deus ele vai se tornando cada dia mais grande, cada dia mais ele vai crescendo, nós vamos fermentando, ele vai tomando forma. Então, esse é o intuito desse evangelho, esse é o significado do texto de hoje. O grão de mostarda, que é a igreja, e o fermento, que é o reino dos céus, que está muito mais ligado à nossa participação, o nosso desprendimento, para que nós possamos estar a cada dia mais trabalhando em prol do Senhor. Sejamos um grão de mostarda, mas não fiquemos parados, né? Vamos cultivar a cada dia mais as nossas vidas e nos tornarmos grandes árvores, para que mais e mais pessoas possam chegar e conhecer a igreja, nos conhecer a igreja de Jesus. Sejamos também como esse fermento no meio do reino, no meio da igreja, no meio dos nossos trabalhos, nas nossas casas. Sejamos esse fermento para que juntos nós possamos crescer nesse mundo, neste tempo terreno, e principalmente que nossa alma se torne tão grande a ponto de merecer o céu um dia. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Que você tenha uma santa semana, uma ótima segunda-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos anjos Gabriel, Rafael e Miguel, defenda-os de toda a opressão, que eles lutem em seu favor a cada dia mais. Um bom trabalho, uma boa segunda-feira, que Deus te abençoe. E amanhã, às 6h25, eu entro também rapidinho. Quem estiver acompanhando aí, muito obrigado. Quem vai ver depois também, Deus abençoe. Um abraço, uma ótima segunda-feira. Tamo junto.